Viagem 50+, conforto, segurança e mais de 35 mil passageiros embarcados. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você tem Alexa? A Rádio Bandeirantes Campinas também está por lá. Para ouvir, é só dizer: Alexa, ouvir Rádio Bandeirantes Campinas. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Que você esteja tendo uma ótima quarta-feira. Vamos juntos até meio-dia com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani tentou contratar Mário Balotelli no final do ano passado. Meu Deus. Bugre entrou em contato com o representante do jogador italiano e elaborou uma proposta com salário fixo e bônus por desempenho para a disputa do Paulistão, mas esbarrou em viabilidade financeira. Após saída de Marcelo Cordeiro para a Inter de Limeira, Guarani inicia a busca por novo auxiliar técnico. Ponte Preta entra em campo nesta quarta contra o Atlético Goianiense pela quarta fase da Copa do Brasil. Em Goiânia, Macaca busca garantir mais de R$2 milhões em premiação. Tendência é que Rodrigo Santana repita a escalação que derrotou o Guarani de Bagé na última semana. Cruzeiro avança na contratação de Arthur Jorge. Clube e treinador têm bases salariais alinhadas e agora conversam sobre definição da multa rescisória para confirmar o acerto. Quarta fase da Copa do Brasil começa com o Sport eliminando, ou o Sport eliminado, e virada polêmica do Paysandu para cima da Portuguesa. Além do Leão e da Lusa, São Bernardo, Nova Iguaçu e Londrina também foram eliminados na noite de ontem. Vini Júnior é decisivo e Real Madrid elimina o Manchester City da Liga dos Campeões. Atacante brasileiro se redime da cobrança desperdiçada no jogo de ida e faz 2 gols da vitória do time espanhol no Etihad Stadium. Rádio Bandeirantes. 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto ou pelo YouTube Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou para cá sua mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br.
A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando Copa do Brasil, quarta fase. Ontem, o Atlético venceu fora de casa o Sport por 3-1 e garantiu vaga na quinta fase da competição. Assim como o Paysandu, que virou para cima da Portuguesa por 3-2. O Operário também está classificado, venceu Londrina por 1-0. Assim como o Ceará, que nos pênaltis eliminou o São Bernardo por 3-2 após empate no tempo normal por 0-0. Hoje, 7 da noite, tem Vila Nova e Confiança. Às 8, Atlético Goianiense e Ponte Preta. Às 9 da noite, CRB e Figueirense. 9h30, Jacuipense e Novo Horizontino. Hoje também é dia de Campeonato Paulista da Série 2. Série 2, com jogos válidos pela segunda rodada da segunda fase da competição. Às 18 horas, tem Água Santa e Votuporonguense. Às 19, Ituano e 15 de Piracicaba. 8 da noite, São José e Juventus. 9 da noite, Ferroviária e Sertãozinho. Hoje tem início também a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 7 da noite, Palmeiras e Botafogo, Bahia e Red Bull Bragantino. 7h30, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Às 8 da noite, Mirassol e Curitiba, Atlético Mineiro e São Paulo. 9h30, 3 jogos. Tem o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, tem ainda Santos e Internacional, além de Grêmio e Vitória. A rodada será completada na quinta-feira. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Mande também mensagem pelo YouTube, tá, gente? Não percam a oportunidade, tá? Mande a sua pergunta, a sua participação aqui. Vamos para o WhatsApp. Essa conversa de que o Guarani teria contactado o Balotelli, não me lembro dele ter ido bem na passagem pelo Guarani, mas ele não passou pelo Guarani. Não seria uma furada contratá-lo? Com certeza. Não é o Balotelli do Brasil, não. É o italiano lá, imagina. Não tem que pedir desculpa de nada, não. Tá bom? Essa história do Balotelli deve ser verdade, porque só poderia sair da cabeça desse presidente. Imagina o reboliço que ia dar o plantel. Renato Bugrino. Isso é uma tremenda insanidade, né? Quem pensou nisso é só olhar o Balotelli quando ele estava em boa fase, o que ele aprontava. O cara completamente maluco. Sinceramente. Se não fosse o Vinícius Abarca, que faz aqui a nossa pauta do programa, tivesse ele escrito, eu não acreditaria. Eu ouvi o ano passado uma conversa, mas eu nem levei em consideração, porque eu acho isso uma loucura. Agora vamos ver quem é quem nesses contratados da Ponte, pois vai pegar um time qualificado. O Atlético lá não é fácil. É verdade, Catiele. Se a Ponte precisa de um teste, o teste será hoje, nesse início de trabalho do Rodrigo. CH, você sabe qual canal vai passar o jogo da Ponte? Adriano de Serra Negra. 2-0 para mais querida. Amazon Prime. Tá? Essa é a apuração que eu fiz. Não veio o Balotelli, mas chegou o Edson. Cada coisa que eu vou dizer é do arco da velha, viu? Hoje o jogo da Macaquinha terá transmissão de TV Onde, Roberto Teixeira, Jardim Paulicéia. Já disse para vocês.
Amazon Prime. Procura aí na internet, no streaming que vocês encontram. Tá bom? Canal, os tradicionais não vão transmitir. Também não sei porquê, né? Porque passa cada jogo de times que não tem a mínima tradição e nem camisa. O Antônio Edson tá mandando boa tarde pra gente. Muito obrigado. O Carlos... Bom dia a todos. Hoje a Ponte Preta vence, mas jogar com 3 zagueiros para corrigir as deficiências e vulnerabilidade de um zagueiro e não jogar com 3 atacantes. Tomara que eu esteja errado. Eu não gosto muito de 3 zagueiros e um Matosinho, mas é uma coisa muito particular, né? Cada um tem uma opinião. Eu acho que para você jogar com 3 zagueiros, você tem que ter um zagueiro muito rápido. De preferência ambidestro para fazer a sobra dos 2 zagueiros, né? Mas isso precisa treinar muito. Eu, sinceramente, não gosto muito. Mas respeito sua opinião. Pergunta o que acha que a equipe da Ponte irá preparar para sair com a vitória contra o Atlético Goianiense hoje fora de casa. Ótima quarta-feira, Yuri, para você também. Eu acho que o segredo do jogo é não ir para Goiânia para administrar resultado. Tem que se impor lá dentro. Não é jogar de peito aberto. Tem uma condição tática bem definida. O time vai ter que guerrear muito, porque se vale 2 milhões para a Ponte, vale 2 milhões para o Atlético de Goiânia lá, né? Então é jogo pesado, mas acho que eu acho que é um jogo muito igual tecnicamente. O Batata tá dizendo que o jogo vai passar no Sport TV. Tá bom, Batata, eu não tenho essa informação, mas se você falou, tá falado. Manda os parabéns para a cidade maravilhosa de Cedral, 96 anos de emancipação política. E a Ponte Preta tem jogo duro. Abraço. Mas você apagou o negócio do Sport TV aqui, né? Então, retira a história do... Por enquanto, vocês ficam com o Amazon Prime, tá? Esse técnico da seleção é um fanfarrão. Não convocou o Takahashi. Rogério de Hortolândia. Esse regulamento da Série B é maluco, CH. É bom para quem ficar em 7º, 8º e para quem fica, tá confuso aqui, em 3º e 4º e cair fora. Primeiro é o seguinte, 2 sobem direto, o 3º e o 4º jogam partida de ida e volta contra o 5º e o 6º, né? Não é o 7º e o 8º lugar. Então, eu gostei da modificação do regulamento da Série B. Eu gostei. Esse volante Hadsley do Retrô é bom jogador? Você conhece? Não. Assim de bate-pronto, não estou me lembrando dele, não. Time do Paysandu ajustado não desistiu da partida. CH Marcinho do Paysandu jogou no Guarani. Abraços. Rapaz, eu assisti o primeiro tempo e falei, a Portuguesa carimbou a passagem de fase. Quando eu fui ver o resultado final, meu Deus, o time não desistiu mesmo. Você já comprou a camisa de R$450 da Ponte? Não, eu não compro camisa nem do meu Paulista de Jundiaí. Né? Eu não tenho o hábito nem de colecionar e nem de comprar. Me explica como um time com Marcinho Tiririca e JP Galvão conseguem avançar na Copa do Brasil e no Guarani não serviam. Qual é o diagnóstico? Miopia por parte dos dirigentes do Guarani. Essa é o meu veredito. Yuri Tanque jogou no time do Hélio, no Capivariano, verdade. Seria um ótimo jogador para o Guarani. Ótimo jogador. Eu gosto muito do Yuri Tanque, agora não sei se o Guarani se interessa ou se é possível tal contratação. Em Campinas, 11h44 agora. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue atrás de reforços para a Série C do Brasileiro e o Hadsley, meia da equipe do Retrô, já disputou 12 jogos nessa temporada, tem 31 anos, é aqui do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto, ele interessa ao Bugre, só que a negociação não é simples. Para liberar o Hadsley,
o time do Retrô quer uma compensação financeira. Existe a possibilidade do Guarani colocar jogadores no negócio, como por exemplo o atacante Herbert, mas daí depende de algum jogador do Guarani aceitar essa compensação e, é claro, o Retrô também aceitar o jogador que iria atuar pela Série D do Campeonato Brasileiro, já que o time caiu no ano passado. Então a negociação não é simples, mas o meia tem muita qualidade. Foi um dos melhores atletas do time no campeonato pernambucano e até por isso chamou a atenção do Guarani. O Guarani que está atrás de um meia, está atrás de mais um atacante e também um segundo volante para a disputa da Série C do Brasileiro. Bom, os jogadores estão treinando no Brinco, treinaram alguns dias em Paulínia, no campo sintético. No sábado tem jogo treino pela manhã contra o Audax. O primeiro jogo treino para o técnico Hélio Cizenando poder observar melhor a equipe, até porque todos os dias ele observa titulares contra reservas. Pelo que eu sei, ele tem mantido o esquema do Matheus Costa, o 4-3-3. Isso não significa que ele vai manter para o início da Série C. Com relação aos jogadores que estão atuando como titulares nos treinamentos do Guarani, praticamente a mesma base que terminou o Campeonato Paulista. Bom, falando a respeito de SAF, ontem o presidente do Conselho Deliberativo do Guarani, Dr. André Torquato, explicou quando o Guarani deve remarcar as assembleias e o porquê da demora. Foram divulgadas datas, saiu no site oficial do clube, tudo perfeito até então. O que aconteceu foi que o Conselho de Administração, posterior a isso, enviou um e-mail que o departamento jurídico do investidor tinha um entendimento de que não deveria apresentar uma proposta, que seria um memorando de entendimento, e sim um contrato final. Vocês podem me perguntar, mas não está tendo negociação? Sim, está tendo negociação. Hoje mesmo eu falei com o João, que é o representante da Ernst Young, e ele estava em contato com o departamento jurídico do investidor, que estava finalizando os últimos detalhes para apresentar esse contrato final para o Conselho de Administração, para que o Conselho de Administração encaminhe para o Conselho Deliberativo e eu possa, então, convocar primeiramente a reunião do Conselho Deliberativo e posteriormente a Assembleia com essas 4 reuniões. O que se espera é que ainda em 2026 o Guarani possa se tornar SAF. Lembrando que a única proposta é do Roberto Graziano. Valeu, CH! Mas precisa acelerar, né? Mas sem correr. E explico. Tem que olhar com... Eu fiz essa pergunta ontem para o presidente do conselho e ele foi muito claro. Olha, já faz um tempo, quase um ano, que nós estamos sendo amparados juridicamente pela Ernst Young para não cometer nenhum tipo de falta de atenção, né, gente? Porque você precisa ser muito minucioso para colocar no contrato, caso a SAF saia do papel, as obrigações e os deveres de quem está comprando. Lembrando mais uma vez que o Guarani está vendendo o clube. Dos 100% está vendendo 90%, que a lei determina. Então, quando você vende o clube, você não tem mais praticamente, se o que está no contrato for cumprido, não é? E eu não sei o teor do contrato ou da minuta, você não tem mais voz ativa. Quem manda é quem compra. Então eu estou pedindo todas as vezes que posso que o Conselho Deliberativo do Guarani, os sócios, tomem muito cuidado. Não estou falando que o negócio não é bom. É para tomar cuidado, só isso. É muito importante, né? Todo mundo efetivamente prestar bem atenção no negócio que está fazendo, porque não tem volta depois, hein? Não tem volta. A não ser que o Guarani recompre, se não der certo. Ou vem através da justiça, como voltou para o Vasco, para as mãos do Vasco. A SAF da 777 voltou para o Vasco e o Vasco agora está revendendo. Vamos aguardar o que vai acontecer. Mas, por enquanto, a coisa me parece estar controlada. 11h49 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Pedro Piscinato. Fala, CH, Ponte Preta entra em campo hoje à noite, a bola rola às 8 horas da noite, a Macaca vai enfrentar o Atlético Goianiense lá no estádio Antônio Alcioli, em Goiânia, partida muito importante para a Macaca, válida pela 4ª fase da Copa do Brasil, e a equipe que avançar para a 5ª fase vai garantir mais R$2 milhões em premiação da CBF. Já nesta próxima fase, o sistema de disputa vai mudar. Os jogos passam a ser de ida e volta e vão entrar também os chamados times grandes aí do Brasil, times da Série A, que neste momento disputam Sul-Americana e também a Copa Libertadores. A tendência para esse confronto de hoje à noite é que o técnico Rodrigo Santana repita a mesma escalação da equipe que venceu o Guarani de Bagé na última quarta-feira por 1-0 aqui no Majestoso. Uma provável Ponte Preta tem Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, Lucas Cunha e David Braz como dupla de zaga e Kevson nessa primeira linha na lateral esquerda, meio-campo de Rodrigo Souza, Tarek e Elvis. E lá na frente, uma única dúvida: Diego Tavares ou Jonathan Cafu ou Baianinho, William Potker e Brian Borges. Essa é a provável Ponte Preta para encarar o Atlético Goianiense hoje, 8 horas da noite. Pode ser que tenhamos novidades no banco de reservas. Nesta semana, o Bruno Lopes voltou de empréstimo do Norte, foi reintegrado aos treinamentos junto com todo o elenco da Ponte Preta e pode pintar como uma opção para o Rodrigo Santana no banco de reservas. Assim também como o Thales, lateral direito contratado recentemente, que saiu no bid no início desta semana. O Murilo, volante ex-Guarani de Bagé, também pode se tornar uma opção entre os reservas. Então, essas são as últimas informações da Macaca antes de encarar o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, CH. Desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre a seu lado. Deixa eu atender mais alguns ouvintes antes de dar a ficha técnica do jogo, não, né? As prováveis escalações. Rodrigo Souza muito lento, afirma o João aqui pelo YouTube. Bom dia, essa noite a Ponte Preta provará o valor de uma nova seleção montada pela diretoria. José Geraldo. Acho que está sendo irônico aqui. O João escreve: Elvis não acompanha, está difícil, vamos jogar com um a menos. O Sebastião Moreira, a torcida do meu Bugrão não está animada. Ponte Preta tem que colocar o Baianinho de titular no lugar do Tavares. Tem que jogar com os melhores. Muito bem, está registrado. Bom, o provável time da Ponte, vou repetir aqui: Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha e Kevson, Rodrigo Souza, Tarek e Elvis, Diego Tavares ou Cafu, Brian Borges ou Baianinho e Potker, né? Com essa sugestão de escalação tem algumas modificações, vamos ver na hora do jogo. Deixa eu ver o Atlético Goianiense, tem gente conhecida aqui. Deve jogar com Paulo Vitor no gol, Everton, Tito, Adriano Martins e Guilherme Lopes, meio campo de Matheus Índio, Igor Henrique, esse muito conhecido da gente aqui, e Guilherme Marques, Kevin Ramírez, Léo Jacó e Marrone. Esse Marrone é jogador perigoso, viu, gente? É bom ficar de olho nele. Arbitragem de Marcelo de Lima Henrique, experiente árbitro do Ceará. Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues são os seus auxiliares. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O ouvinte está dizendo assim: a Portuguesa foi assaltada ontem pelo mesmo árbitro Jefferson Ferreira que apitou Brusque e Guarani na Série C. Tá bom, tá registrado. Em Campinas, 11h55 agora. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o duelo decisivo de logo mais. 20h no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Quarta fase da Copa do Brasil tem Atlético Goianiense e Ponte Preta. O jogo terá a arbitragem do experiente Marcelo de Lima Henrique. O provável time de Goiás, com Paulo Vitor no gol, Everton, Adriano Martins, Tito e Guilherme Lopes, Cristiano, Igor Henrique, Guilherme Marques, Jean Dias, Marrone e Léo Jacó. A equipe do técnico Eduardo Souza. Já a Ponte Preta, Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Cunha e Kevson, Rodrigo Souza, Saravia e Elvis, Brian Borges, Cafu e William Potker. A equipe do técnico Rodrigo Santana. 20h, portanto, a bola rola. Tem a Macaca em campo contra o Dragão, valendo vaga na quinta fase da Copa do Brasil. Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Os pesquisadores brasileiros estão desenvolvendo um exame de sangue que pode ajudar a detectar o câncer de mama de forma mais simples e rápida. A tecnologia ainda está em fase. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.